Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar para você sobre o Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, o assunto é sério. Na verdade, como eu sempre digo, o assunto sempre é sério. A gente está falando sobre Jesus, a gente está usando a Bíblia como base para tudo aquilo que a gente fala. Então o assunto aqui ele é sempre sério, mas hoje o assunto é sério. Hoje, galerinha, o negócio é o seguinte. Eu vou falar para vocês sobre algo que aconteceu durante um culto. Eu estava lá ouvindo a mensagem e foi falado sobre isso de forma bem veloz, assim, foi mencionada essa frase. E quando eu ouvi essa frase, eu falei, cara, eu preciso anotar isso, é muito importante, eu preciso falar sobre isso no podcast. E aí eu peguei o celular, abri a nota e comecei a anotar, eu falei, eu vou precisar falar sobre isso. E a frase foi a seguinte: Jesus não é somente um personagem histórico. Exatamente, vou repetir qual foi a frase que me chamou a atenção, me chamou tanta atenção que eu resolvi falar com vocês a respeito dela. Jesus não é somente um personagem histórico. E o que isso quer dizer, gente? Quer dizer que Jesus ele não foi só uma figura histórica que passou pelo mundo. Ele não foi só um mestre legalzão, né? Ou um cara que fez um monte de milagre aí 2000 anos atrás, que ninguém sabe explicar como, e pronto. Não, não é só isso. Não é simples assim. Jesus, ele é, e eu vou falar agora uma palavra muito importante, guarda ela com você. Jesus é Deus. É isso mesmo. Jesus é Deus. O Criador do universo colocou os pés na terra, ele viveu entre nós e o nome dele foi Jesus. Ok? Então, vamos ler sobre isso nas Escrituras. Como sempre, a gente usa a Bíblia como base para tudo que a gente fala e hoje não vai ser diferente. Vamos começar lendo João 1, Evangelho de João, capítulo 1. A Bíblia vai falar o seguinte para nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí mais para frente vai falar assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Aqui, para quem não entendeu ainda, o Verbo é Jesus. Ok? Então, a palavra viva de Deus. E a Bíblia está falando que ele é eterno, ele é Deus, e ele veio ao mundo em forma humana. Ele se fez carne, ou em outras versões, ele encarnou. Tá bom? Se a gente for ler Isaías, centenas e centenas de anos antes do nascimento de Jesus, ele já tinha profetizado. Ele tinha falado assim, lá em Isaías 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, ouve isso, hein? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso aí está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Então, você consegue entender isso? Ele não seria como Deus. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. E quando Jesus nasceu, até o céu se movimentou, cara. Se você for lá ler em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2, você vai ver o seguinte: magos do Oriente vieram de longe e eles diziam assim, ó: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, até os sábios do mundo reconheceram que aquele nascimento
era algo de especial, mano, que era um negócio grandioso, certo? Então, assim, Jesus, ele não foi só mais um cara bonzinho, só mais um cara legal. Jesus é o próprio Deus que decidiu vir até nós, certo? Eu não sei da onde que você está ouvindo esse episódio hoje, não sei de onde você mora. Eu posso dar o meu testemunho pessoal, eu moro na Itália, e por aqui, assim, é muito claro para todo mundo que Jesus ele existiu, certo? Tem registro histórico, gente, que mostra que Jesus existiu realmente. Isso aí ninguém coloca em dúvida, certo? Que Jesus passou por um momento nesse mundo que ele existiu. Isso todo mundo sabe, ninguém nega isso. Só que nós estamos falando aqui algo que é diferente. Outra coisa que a gente vê por aqui, quando a gente vai pregar o evangelho para as pessoas, mesmo elas não negando que Jesus ele existiu, elas têm muita dificuldade de receber a mensagem do evangelho e de entender quem é esse verdadeiro Jesus que está sendo anunciado nas Escrituras. E é isso que a gente precisa entender. Jesus, ele sim, passou por esse mundo, tem registro histórico, ninguém nega isso, mas não foi simplesmente isso. Ele não é só mais um personagem histórico que passou por aqui. Ele é muito mais do que isso. Ele é o próprio Deus. E ele vive. Ele ainda vive. E ele voltará. Isso aí está na Bíblia, certo? Leia as Escrituras. Você vai ver isso que eu estou falando para você, certo? Então, Jesus ele veio para mostrar para a gente o próprio Deus. Ele é o próprio Deus que encarnou, mas olhando para ele, nós conseguimos enxergar a Deus Pai, certo? E quando ele vem para mostrar o amor dele. Ele vem para nos resgatar. Ele vem para oferecer vida eterna. Lembra quando a gente falou no episódio passado que todo mundo está condenado sem Cristo à morte eterna? Jesus ele vem para oferecer a vida eterna, certo? Então, a gente precisa entender quem é Jesus. Jesus é o próprio Deus, vivo, presente, poderoso, ok? E se você nunca tinha parado para pensar nisso até hoje, esse aqui é o momento, mano. Pensa a respeito disso. Se você já sabia, compartilhe esse episódio aqui com alguém que ainda vê Jesus só como uma figura histórica, beleza? Porque é muito normal a gente ver isso no dia de hoje. Muita gente falando de Jesus, de Jesus, de Jesus, mas pouca gente entendendo realmente quem ele é. A gente precisa entender quem é o verdadeiro Jesus, porque é só esse verdadeiro Jesus que nos dá a salvação, que nos dá a vida eterna com Deus. Se a gente acha que conhece Jesus, mas ainda não entendeu quem ele realmente é, a gente está caminhando nos caminhos errados. Então a gente precisa se converter e começar a caminhar na estrada certa. Então, gente, lembra disso. Jesus não é só mais um personagem histórico. Jesus é o próprio Deus que encarnou, se fez homem, viveu uma vida perfeita, morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia ele vai voltar para reinar eternamente. Entenda, ele não é só mais um, ele é o próprio Deus, beleza? Então, a gente vai continuar falando mais desse Jesus nos próximos episódios. A gente vai continuar tentando entender aquilo que a Bíblia revela para nós em relação a esse Jesus aqui, o Cristo, o próprio Deus que encarnou. Valeu, galerinha de Deus! Eu vejo vocês no próximo episódio. Deus abençoe vocês e até lá!